nosso convidado de hoje é o chefe Leonardo Roncum. Ele é chefe de alta gastronomia. Ele é conhecido pelo público por participar do programa Chefes em Ação. Ele tem mais de 15 anos de experiência. Então, vamos aprender a fazer um lanche, uma esfirra saborosa e prática e conhecer um pouco mais sobre o mundo dos ovos com o Leonardo. Leonardo, seja muito bem-vindo à nossa live Chibata dessa sexta-feira. Tudo bem? Tudo bem, Jéssica? Que prazer falar com você. Que prazer poder falar desses ovos maravilhosos, né, da Label Rouge. Está lançando aí os ovos orgânicos, que são maravilhosos. E prazer também falar com a rede de supermercado Chibata. Estou super emocionado, de verdade. Conheço a rede já há bastante tempo. Enfim, vou fazer uma receita muito legal aqui. Vamos dar um destaque bem legal nos ovos orgânicos, que eu acho que é um momento muito importante da gente se alimentar cada vez melhor. Eu estou aqui para isso, para ajudar vocês, ajudar todo mundo aí. Muito bom. A gente quer conhecer um pouquinho, ó, o pessoal falando que é de Taubaté, e aí, turma de Taubaté, o pessoal pedindo Daiso e pedindo receita. Antes da gente entrar nesse assunto, gosta de utensílios japoneses, Leonardo? Você já foi numa das Muito. lojas Daiso? Aquela que tem um monte de coisa Você japonesa? sabe que quando eu vou... Muito. Eu pego minhas filhas, eu dou R$100 para cada uma. Na Daiso. Adorei. Então, assim, vai, se joga. E elas trazem tanta coisa, elas adoram, cara. É muito legal. Adoro a Daiso. Verdade. Então vai ter, ó, o pessoal pedindo em Caçapava. Então, atenção, Chibata. Pessoal pedindo em todas as cidades. Calma que vai chegar. Ó, tem que ter aqui em Biúna, hein? Não tem em Biúna. Eu moro em Santo André, mas hoje eu estou em Biúna. Em Santo André eu conheço a Daiso. Agora eu preciso abrir em Biúna também. Tem que abrir. Ó, Chibata, vamos expandir, hein? Vamos crescer. Leonardo, conta um pouquinho pra gente sobre a sua história, para quem não conhece um pouco da sua carreira. Como que você entrou no mundo da gastronomia? Era desde pequenininho, você sempre foi apaixonado por participar junto com a sua família da cozinha? Porque eu conheço vários chefes que desde criança sabiam que queriam trabalhar no fogão, na cozinha, em restaurantes. Como que você começou? Comigo foi a mesma coisa, né? Minha mãe é a minha grande inspiração na cozinha, ela é uma excelente cozinheira. Minha casa tinha um aroma de vinho cozinhando, sabe quando o vinho cozinha com carne, assim, muita farinha na mesa, muita massa sendo feita, muito nhoque. E eu comecei a cozinhar junto com ela, muito criança mesmo. Acho que talvez a minha primeira memória de cozinhar eu devia ter uns 6, 7 anos de idade, mais ou menos isso. Aí acabei transformando o meu hobby na minha profissão. Então eu cozinho profissionalmente desde os 19 anos. Hoje eu tenho 39, então já faz 20 anos aí que eu estou na lida. E qual que é a sua especialidade? Assim, aquilo que você fala, olha, esse é isso que eu sei fazer de melhor. Eu gosto mais de comida oriental, eu gosto mais de latina. Qual que é a sua especialidade? Aquela que você mais ama? Olha, com o programa hoje, eu não consigo ter uma especialidade, né? Mas eu tudo. consigo te falar o que eu mais gosto de comer e o que eu mais gosto de fazer. O que eu mais gosto de comer é a culinária italiana. E o que eu mais gosto de fazer é a culinária oriental. A culinária oriental é muito legal porque ela é muito detalhada, sabe? A gente precisa se concentrar bastante. Então, comer mesmo, eu gosto da comida italiana e para fazer mesmo, eu prefiro a culinária oriental. Mas o programa, ele abrange todo tipo de culinária, todo tipo de gastronomia do mundo inteiro. Então, hoje eu não consigo te dizer uma especialidade. Minha especialidade hoje mesmo é fazer E como pratos. É que é conciliar o programa com a carreira de chefe? Você consegue, além do programa, ainda ter outras atividades, tipo ser chefe em outros lugares? Não, não consigo, porque o programa é um programa diário, segunda a sábado, na verdade, ele passa em outros canais também, já toma todo o meu tempo. Mas eu dou muita consultoria, muita aula, muita palestra. Restaurante eu não consigo assumir, não dá mais, faz muitos anos que eu não sou chefe de um restaurante, eu não consigo ter mais tempo para isso. Mas assume a cozinha de casa de vez em quando ou quando chega em casa fala, não, agora é com vocês, agora é com a turma de casa? Não. Você não está entendendo, Jéssica. Todo dia eu assumo a cozinha de casa. Não tem um dia que eu não cozinho. Cozinho todos os dias. Deixa eu botar meu banco aqui. Eu cozinho todos os dias. Não te dão folga? Faço almoço, faço janta. Não me dão folga. Me deram folga recente no meu aniversário, que eu pedi para minha esposa cozinhar para mim uma preparação que eu gosto muito, que é arroz, feijão, bife e ovo, que eu amo de paixão. Aquele ovinho bem mole, sabe? Aquela gema bem molinha. Cai no arroz, assim, ó, delícia. Aquilo é demais, né? Aquilo ali é comfort food, que a gente chama, a cozinha que traz um conforto pra gente, né? E
aí minha esposa cozinhou de forma brilhante, assim, adoro a comida dela, mas eu cozinho todos os dias, sem interrupção. Quem gosta de cozinhar faz por prazer, né? Acho que é até uma espécie de É. higiene mental. Quando tá muito estressado com alguma coisa, respira e se dedica àquilo. Acho que faz um bem danado para a alma, né? Cozinhar. Total, total. Eu falo que você tá estressado, vai cozinhar. Agora, se você tá de boa, vai cozinhar também, que é muito bom. É bom de qualquer jeito. Agradar as pessoas que a gente ama e ficar com o buchinho cheio, como eu falo, nada melhor, né? Sem dúvida, sem dúvida. Vamos falar de ovos, já que no começo eu Vamos. falei que a gente ia tirar as dúvidas e o nosso parceiro de hoje, Lábio Rouge, produtor, né, de ovos. Eu queria entender um pouquinho mais sobre as receitas, as possibilidades que os ovos oferecem, né? Deixa eu ver se eu consigo inverter aqui a câmera. Peraí. Pro... Porque eu acho que é melhor assim. Aí, foi. Aí, Pronto. boa. A gente... Bom, falar Oi, desculpa, perdão. Pode. Eu queria... dos ovos da Lábio Rouge é uma das coisas mais fáceis que eu acho. Assim. Nós somos parceiros há muito tempo já. O engraçado, né? O mais legal é que parece que o ovo que é o protagonista da história. Na verdade, não. Na verdade, o ovo é uma pequena parcela, talvez a menor parcela, né, da Lábio Rouge. A Lábio Rouge ela desenvolve um produto maravilhoso, mas a grande estrela da empresa são as galinhas. As galinhas elas são criadas soltas, né? Elas comem só produto orgânico. Isso que é muito legal. O que diferencia os ovos da Lábio Rouge dos outros ovos, é claro que não estou aqui para criticar nenhuma marca, nada, afinal de contas tem espaço para todo mundo, mas a Lábio Rouge ela cria suas galinhas soltas. Isso faz dá uma diferença. qualidade dos ovos única. Isso é muito interessante, né? Fora que, para se ter o ovo orgânico, que é esse aqui, ó, como que a gente consegue ter um ovo orgânico? A alimentação das galinhas precisa ser orgânica. Então, milho, soja, trigo, precisa ser orgânico. Aí sim a gente consegue caracterizar um ovo orgânico, tá? Perfeito. Um outro detalhe muito importante da Lábio Rouge, não tem nenhuma proteína animal na alimentação das galinhas. Só proteína, é só vegetal, coisa de primeira qualidade, muita vitamina na alimentação das galinhas e dessa forma a gente consegue ter um ovo maravilhoso como esse. Olha, esse ovo é inigualável, de verdade. A gema é incrível, a qualidade é muito boa. Dificilmente você encontra um ovo que não está muito bom, não está do agrado. O setor de qualidade deles é incrível, eu conheço bem, eu frequento a empresa deles. Então, assim, eu consigo assinar embaixo aqui qualquer produto que a Lábio Rouge lance no mercado ou já tenha no mercado. São produtos excelentes, viu, Jéssica? Você pode ter certeza que quem consumir esses ovos vai estar consumindo saúde também. A Mônica escreveu aqui, são galinhas felizes. E isso faz total diferença, gente. Total. Eu sou protetora de animais e sei que faz muita diferença quando as galinhas são felizes. Isso vai fazer a diferença, obviamente, no ovo, vai fazer a diferença na vida delas, vai fazer a diferença para quem come, né, carne de frango, até mesmo a qualidade do frango que você vai consumir. As galinhas soltas, sendo uma boa alimentação, a vida é muito melhor, a qualidade de tudo, desde a vida delas, do ovo, porque tem algumas galinhas, né, que só colocam ovos, e até a carne é completamente diferente. Conheço muitas pessoas que só consomem ovos caipiras. Eu sou uma delas. Em outros lugares, as galinhas são colocadas uma em cima da outra e tal. É diferente, não é que é errado, enfim, que nós somos certos e o restante é errado. É que é uma forma diferente mesmo de fazer a produção dos ovos. A Lábio Rouge bate nessa tecla há muito tempo e o trabalho deles é de extrema excelência. Pode ter certeza que é um ovo excepcional. E dá muita diferença no sabor, não é? Muito, Queria que a gente explicasse um pouquinho, você explicasse pra gente, Leonardo, a diferença dos ovos. O que faz um ovo, além, né, a gente explicou agora a questão do ovo caipira, mas a diferença dos ovos, ovo branco, ovo orgânico, ovo caipira, dá uma geral. Em relação ao branco é a raça da galinha, né? Mas em relação à qualidade dos ovos, foi o que eu disse para você, é a alimentação. Isso é importante. Por exemplo, existe também na linha um ovo, além do orgânico, tem um ovo com ômega 3. Como que se adquire um ovo com ômega 3? Dando alimentação à base de ômega 3. Legal. O orgânico é a mesma coisa. A gente só consegue certificar um ovo orgânico se a alimentação for 100% orgânica. Isso faz toda a diferença, né, no resultado final. Como a gente disse, como eu te disse, não é a questão do ovo ser branco ou o ovo ser marrom, né?
é a questão da qualidade que você Qualidade. cuida das galinhas. Elas têm que estar felizes, soltas, alegres, comendo uma pastagem verde, né? Com uma alimentação extremamente balanceada. E é dessa, porque esse alimento a gente coloca dentro da gente. A gente consome muito ovo e cada vez mais. Então, quanto mais a gente pensar nisso, eu estou consumindo isso, isso vai entrar no meu corpo, eu preciso ter atenção o que envolve toda uma empresa, né? O que está por trás dessa empresa. Isso que é fundamental. Então, para se ter um ovo orgânico, a alimentação precisa ser orgânica. Para se ter um ovo, por exemplo, com ômega 3, a alimentação também precisa ser enriquecida com ômega 3. Então, basicamente é isso. O foco mesmo é na alimentação das galinhas. Muito bem. Já que você falou da alimentação das galinhas, vamos falar das nossas da nossa alimentação agora, né? Bora! Ovo, para mim, é bom de qualquer jeito. Como no início da live eu falei assim, que eu gosto de ovo frito, cozido, pochê, mexido, omelete, gemado. Qual é o seu jeito preferido de consumir ovo, Leonardo? Olha, de preferência todos os dias. Acho que meu jeito preferido é consumir ovo todos os dias. Mas eu corro de manhã, né? Eu e minha esposa, e todo dia de manhã a gente volta e come pelo menos 3 ovos cada um. Sempre com a gema mole. Eu vou dar uma dica muito rápida aqui. Para você ter um ovo perfeito, que a gente chama na alta gastronomia, que é super difícil de fazer, que os chefes falam ovo perfeito, você precisa colocar a água no fogo. Quando a água começar a ferver, tá fervendo bem a água, borbulhando, você vai pegar o ovo, vai mergulhar nessa água e vai contar por exatos 6 minutos. 6 minutos é o ponto do ovo perfeito. 6 minutos. Contou, despertou seu celular 6 minutos, você vai tirar essa panelinha, vai jogar água quente e vai colocar água fria e vai começar a descascar o ovo bem devagarzinho junto com a água fria. Dessa forma, Jéssica, o ovo fica, na minha opinião, é a melhor forma de se comer o ovo. Porque a clara... Você quebra e come de colher, não é? De colher, é muito gostoso. Para mim, é a forma mais gostosa de comer o ovo. É mais simples e a gente consegue sentir muito mais o sabor dele. Eu prefiro desse jeito. Gostei. Para quem eu sei que muita gente vai perguntar, porque meu marido está aqui assistindo, na hora que fez assim, ovo pochê, o olho dele arregalou desse tamanho. Explica para o pessoal o que é ovo pochê. Bom, o ovo pochê é uma preparação francesa, muito comum no café da manhã na França. Ela é um pouquinho chato de fazer o ovo pochê, precisa de um pouco de prática. Mas você precisa de um pouquinho de vinagre na água, porque o vinagre ele vai ajudar a coagular toda a parte da clara e a parte da gema. Você esquenta essa água, a água não pode estar fervendo como no outro ovo que eu falei, ela tem que estar quente. Você faz um roda-moinho, coloca vinagre, o ovo bem devagarzinho, assim, quebra o ovo bem devagarzinho e deixa ele cozinhar nessa água por aproximadamente também uns 4 a 5 minutinhos. Aí você retira esse ovo com uma escumadeira e aí sim você pode colocar em cima de uma salada, ou em cima de uma torrada. O ovo pochê é uma das preparações mais simples de ser feita, assim, mais ou menos simples, porém muito tradicional na França. Se come com trufas, se come com aspargos. Então, o ovo também é alta gastronomia, viu, Jéssica? Um ovo cru, né? Ou semi-cru, também é alta gastronomia. Viu só que chique, gente? O ovo atende a todo mundo. Do mais refinado até o pessoal que ama um pão com ovo, um arroz com ovo. Mas ovos de qualidade, hein, gente? Vamos entrar na nossa receita? Vamos falar da receita. É uma esfirra de queijo, abobrinha e ovo. É isso? Ou eu esqueci alguma coisa? Não, é isso aí mesmo. Olha, é uma receita simples, tá, Jéssica? Não é uma receita muito complexa. A diferença, o que deixa ela um pouquinho mais, assim, um pouquinho mais de paciência, você vai ter o crescimento da massa, como toda massa à base de fermento de pão precisa crescer. Mas é simples, tá? Não é difícil. Primeiro eu quero mostrar para você a abobrinha. Tem a receita aí exatamente como a gente faz essa abobrinha. Mas essa abobrinha, você não precisa usar necessariamente só nessa receita, tá? Você pode utilizar essa abobrinha, por exemplo, para a vida. Para a vida. Porque é uma receita muito boa, é uma abobrinha crua, que a gente deixa ela com um pouquinho de sal para desidratar. Depois que ela desidrata, a gente passa um pouquinho de água corrente para tirar o excesso de sal. Aí depois a gente tempera com limão, sal e azeite. E deixa ela curtindo aí por uns 4 ou 5 dias, se você quiser. Então você quer fazer, bota lá seu arroz, feijão, seu ovo, pega um pouquinho dessa abobrinha, põe em cima. Ela fica meio que ali uma conserva de abobrinha. Então é uma delícia. É muito, muito boa e super fácil de fazer e muito saudável também. Então essa aqui ela já tá pronta, tá vendo? Ela tá crua.
a gente utiliza muito mais a casca da abobrinha do que a própria polpa da abobrinha. Para eu poder utilizar a casca da abobrinha, tem que ser a abobrinha italiana, aquela abobrinha zucchini. Você encontra em todos os mercados, quer dizer, principalmente no Chibata, com certeza você vai encontrar essa abobrinha aí. Se você for utilizar a abobrinha brasileira, ela é amarga, então não dá para você utilizar a casca, você descasca, tá? E aí sim você tira finas lâminas, finas fatias dessa abobrinha e faz a conserva. Né? Eu já deixei aqui, como eu falei para vocês, já deixei essa abobrinha separada, vou deixar de lado. E eu vou começar agora a fazer a preparação da massa da nossa esfirra. Eu tenho aqui farinha de trigo. Perfeito. Eu vou colocar fermento de... Quando a gente trabalha com fermento de pão, é misturar o fermento primeiro junto com a farinha. Por quê? Porque dessa forma o fermento se espalha por igual, né, no ingrediente, e assim a sua massa não... Às vezes faz um crescimento, às vezes cresce um pouco para cá, um pouco para lá, às vezes realmente concentrou um pouco de fermento de um lado só da massa. Então primeiro a gente coloca o fermento e espalha na farinha, aí sim a gente começa a colocar os outros ingredientes. E sempre também seguindo a ordem dos secos, depois os molhados. Vou colocar um pouquinho de açúcar, mesmo sendo uma massa salgada, né, que vai ser um recheio salgado, eu preciso pôr açúcar. Por quê? Porque o açúcar, o fermento, ele se alimenta do açúcar. O que faz essa receita funcionar é o açúcar. Se você colocar só o fermento, ele não vai crescer o seu pão. Por isso que é importante ter o açúcar, tá? Aí, para a gente quebrar um pouco essa fermentação, a gente precisa colocar o sal. Olha como a química, né, da gastronomia é algo impressionante. Primeiro você coloca o alimento, que é o açúcar, depois você precisa colocar um pouco de sal, que é para quebrar a fermentação, para essa fermentação não ficar muito grande. Qualquer dúvida que tiver aí, Jéssica, pode me cortar e pode me falar, porque eu falo para danar, viu? Pode me cortar aí, sem problema nenhum, tá? O pessoal, se quiser ir perguntar... Leonardo, o pessoal colocou aqui na tela a receita, tá? Eu vou passar rapidinho. Então, 450 gramas de farinha de trigo, 15 gramas de fermento biológico seco, 8 gramas de açúcar refinado, 2 gramas de sal. 2 gramas dá o quê de sal? Dá uma pitadinha? É uma pitada, né? Mas é importante pesar. Pesa junto com o açúcar. Pesa o açúcar, deu 8 gramas, vai colocando o sal para completar 10 gramas, né? Ou se não, dá uma pitada. Na panificação, é muito importante, Jéssica, a gente seguir os ingredientes na quantidade certa. Porque, como eu falei, é uma química. Se eu coloco muito açúcar, fermenta demais. Se eu coloco muito sal, trava a fermentação. Se eu coloco muita farinha, fica muito seca. Se eu coloco muito líquido, não dá elasticidade. Por isso que é importante seguir a receita. E uma outra coisa também que a gente não faz no programa, né? Não faço no meu dia a dia, tanto eu quanto o Fernando somos profissionais de cozinha há bastante tempo, a gente pesa tudo. Então, tudo no nosso programa é pesado. A gente não consegue passar receita em xícaras. Vou te dar um exemplo. Olha o tamanho dessa xícara, por exemplo, né? Uma grande xícara. Olha o tamanho deste copo. Um grande copo. Antigamente, tinha essa variedade de xícaras. Era a xícara que a sua avó usava, era a mesma xícara sempre. Agora, hoje não. Hoje tem xícara do Mickey, que é grande, outra é menor. Por isso que é importante a gente pesar tudo. E uma balança também não é caro, não. Vai na Daiso e compra uma balancinha aqui, ó. Chibata Casa, inclusive, acho que na semana passada, ou retrasada, tinha a balancinha de cozinha em promoção. Que eu, inclusive, passei e vi. Então, muito barato. Balancinha, baratinho. Muito barato. Pequenininha de guardar. Vale a pena o investimento. Deixa eu repassar o restante da receita. Bom, misturei aqui pessoal. 2 gramas de sal. Tá bom, manda lá. Um ovo, Label Rouge. 60 ml de leite, 120 ml de água e mais um ovo para pincelar a massa. Muito bem. Quem perdeu, depois fica tranquilo, isso aqui vai ficar nas nossas redes sociais e também nos canais da Label Rouge, certo? E também depois nos canais do chefe Leonardo, é só procurar, sempre tem receita nova. Vamos lá, ingredientes passados, os secos já foram misturados. Já coloquei os secos. Como eu disse, é importante os secos primeiro, porque é com o líquido que a gente começa a dar o ponto da massa. Aí eu vou colocar um ovo. Olha a cor dessa gema, Jéssica. Dá uma olhada aqui, ó. Olha só. Lindo, 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 lindo. Esse ovo é incrível. Qualquer preparação que a gente faça à base dessa gema, a nossa preparação muda completamente. Não só o sabor, mas como o visual também. Coloquei o ovo. Vou colocar agora o leite.
Vou colocar o leite e vou dar uma misturada, tá? Eu tô aqui com as minhas luvas, mas o ideal na sua casa é você meter a mão na massa literalmente. Põe a mão na massa mesmo, tá? Sim. Claro, higieniza muito bem sua mão, lava bem sua mão, lava muito bem a sua bancada também. Feito isso, é muito melhor você colocar a mão na massa, porque você sente melhor a textura. Nesse caso aqui, para facilitar a nossa vida, para não ter que ficar lavando minha mão, eu tô usando a luva mesmo, tá? Perfeito. Aí, ó, você vai sovando. Eu vou colocar até na bancada aqui, ó, um pouquinho. Aqui, vou botar um pouquinho de farinha aqui. Pronto. E vou pôr a massa. Às vezes, Jéssica, nem é preciso a gente colocar água, por exemplo. Não é preciso, às vezes. A quantidade de água normalmente é mínima. É a quantidade que a gente utiliza só para dar o ponto na massa. Por isso que ela tem que ser colocada por último. Por quê? Porque às vezes o ovo ele é um pouco maior que o outro. Às vezes a sua farinha é um pouco mais seca do que a outra. Então, às vezes, nem tem essa necessidade de colocar água, como foi esse caso. Então, eu não precisei colocar água, tá vendo? Ótimo. A água toda tá aqui. Então, é muito importante deixar a água por último. Não coloque a água toda na receita. Às vezes utiliza, às vezes não, tá? Boa dica. Tá beleza, Jéssica? Por enquanto? Opa, muito tranquilo. Então tá bom. Ó, aí você tem que sovar. Aí você tem que sovar. E sovar é braço mesmo. Se você não tiver uma batedeira, se você tiver uma batedeira, utilize o gancho da batedeira. Sempre quando você for fazer uma massa, faça pelo gancho. Nunca pelo globo, né? E nunca pela pá. Sempre pelo gancho. Mas nesse caso aqui, para facilitar todo mundo, eu vou mostrar como a gente sova. Com essa parte da mão aqui, ó, a gente precisa espalhar muito bem a massa na bancada. Então você vai fazer assim, ó. Tá vendo? Desse jeito. Tá. E vai puxar a massa. Puxa. Vai espalhando, né? E vai. Não tem problema se quebra, não se Junta preocupe. tudo de novo. Junta tudo de novo. Por que a gente faz isso? Porque ela precisa desenvolver o glúten. O glúten da massa não é inimigo. O glúten não é seu inimigo. Não pense isso você em casa, porque o glúten virou uma palavra da moda, né? É. Não tem sem glúten, sem lactose. O glúten não é o seu inimigo. O glúten é o que dá elasticidade na massa. Neste caso, como ela precisa crescer, eu preciso desenvolver o glúten. Se eu fosse fazer uma massa, por exemplo, de macarrão, eu não preciso desenvolver o meu glúten. Então, eu não preciso sovar muito. Neste caso, eu tenho que sovar bastante, tá? Você vai sovando a sua massa, espalhando, ela vai secando e ela vai ficando cada vez mais elástica. Você vai fazer esse processo aproximadamente aí uns 10 minutos, tá? É um processo meio embaçado, meio chato de fazer, mas tem que ser feito, tá? Tem que ser feito. Se for na batedeira, uns 5 minutinhos lá no gancho também resolve. Mas olha só que massa fácil e bonita, ó, tá vendo? Ela já fica no pontinho certo já que a gente precisa. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar esta massa, vai voltar de novo pro recipiente aqui, ó, desse jeito, e vai deixar ela descansando mais ou menos uns 30 minutos. Ok. Cobre ela com pano, com plástico filme, você que sabe, e deixa ela descansando por 30 minutos. Se você mora, por exemplo, numa região fria, como Campos do Jordão, que é próximo de Taubaté, que eu já morei em Campos, por sinal, você precisa colocar ela na parte mais quente da sua casa. Ou você liga seu forno por uns 10 minutos, desliga o forno, deixa ele esfriar um pouquinho. Aí você coloca essa massa lá dentro e deixa ela descansar dentro do forno desligado por mais ou menos uns 30 minutos. Aí ela vai dobrar de tamanho e vai ficar uma massa muito bem fermentada. Ou se não, você pode fazer a mesma coisa no micro-ondas. Liga seu micro-ondas por uns 2 minutos, depois você deixa a massa descansar lá dentro, desligado, claro, por aproximadamente uns 30 minutos também. Tá bom? Boa dica, gostei. Bom, eu já tenho uma aqui, eu vou pedir para minha esposa pegar bem aqui, que eu vou pegar a massa pronta. Que a massa já é fermentada. A gente sempre deixa, né? Enfim, como eu tenho muita prática com programa de televisão, a gente sempre deixa uma massa pronta. Perfeito. Porque o programa a gente grava como se fosse ao vivo. Sim. Então a gente tem que estar tudo ali no esquema, tudo na mão. Então aquela massa... Pega pra mim, Júlia. Esta massa aqui, exatamente esta massa, é esta massa aqui, ó. Tá no meio. Ó. Tá vendo? Ó? Olha a diferença de tamanho. A mesma quantidade, tá? Para um para outro. Olha, cresceu bem. Então, ela dobrou de tamanho. Essas outras menores é a segunda etapa, que eu vou falar para vocês agora como a gente faz a segunda etapa. Primeiro, você precisa pegar esta massa base, que a gente chama aqui, deixa eu botar para cá.
espalhar um pouquinho aqui, ó. E você precisa tirar a fermentação dela. Olha só, primeiro você precisa fazer isso aqui, né? Desse jeito. Aí você pode fazer ou assim, né? Assim. Como se fosse um rocambolezinho, fácil. Aí você vai cortar aqui, ó. Mais ou menos aí uns de 50 a 60 gramas. De novo, balancinha. Tá. Importante a balança que você consegue padronizar as esfirras, deixá-las de forma igualada. Por isso que é importante a gente pesar tudo. Então vamos supor que aqui tem mais ou menos 60 gramas, né? Aí você vai cortar assim e você vai começar a bolear essa massa. Aí você vem aqui, como a gente chama aqui, como se fosse uma garra, tá vendo? A mão aqui, Sim. ó. Você vai boleando dessa forma, até que ela se torne uma bolinha, assim como essa. Feito isso, você vai deixar ela descansando do mesmo jeito que eu falei para vocês, ou no forno, ou no micro-ondas, ou se a sua cidade for uma cidade temperada, assim como em Biu, né, por exemplo, você pode deixar ela em cima da bancada, que também funciona. Por aproximadamente 20 minutos. Então, aquela bolinha virou essas bolinhas maiores, tá? Okay. Então, uma massa de dupla fermentação que a gente chama. A primeira fermentação, que é a fermentação que faz com que ela dobre de volume, e a segunda fermentação, que faz com que ela também dobre de volume, porém já na medida correta que a gente vai fazer a esfirra. Beleza? Alguma dúvida aí? Tranquilo? Não, super tranquilo. Posso continuar? Então tá. Pode sim. Vou fazer aqui uma para vocês. Vou abrir uma, vou rechear e depois a gente vai colocar no forno com ovos, que vai ficar demais. Bom, primeiro de tudo, farinha na mesa, sempre espalhando a farinha assim, né? A farinha que eu utilizo também é uma farinha nacional, não é uma farinha importada, não tem essa necessidade, porque o Brasil hoje, com certeza no Chibata você consegue encontrar várias marcas de farinha hoje em dia, tá? Eu gosto de trabalhar com uma farinha específica, tal, mas não tem problema, não é simplesmente a farinha que vai fazer o diferencial na sua preparação. Ajuda, claro. Mas, ó, se eu quiser fazer, por exemplo, uma esfirra aberta, sabe aquela esfirrinha daquela... Isso aí. Enfim, sabe qual que é, né? Do árabe. Esfirrinha A do árabe. árabe. A esfirra do árabe. A do árabe. Então é assim. Aí você precisa fazer sempre uma bordinha, que é bom fazer a bordinha, porque é o que faz com que ela cresça nas laterais, né? E fique bonita, assim. É importante também você furar aqui um pouquinho, porque senão, quando você coloca no forno, isso aqui acaba crescendo assim, ó, e o seu recheio é expulso da massa. Então é importante você furar um pouquinho, tá? Neste caso aqui, eu quero fazer ela em formato de canoa, porque eu quero uma esfirra um pouquinho mais fina, mais crocante, e dessa forma eu consigo colocar um ovo em cima dela para a gente levar ao forno. Então eu venho aqui com esse pau de macarrão, que era da minha mãe, que ela me deu de presente. Faz anos que está na família. Ó, tá vendo que ele é usado mesmo, né? Porque faz tempo que ele tá aqui. Ele tem mais valor do que eu, viu, Jéssica, na família. Assim. Esse pau de macarrão aqui. Pronto. Ó, então você faz ela mais ou menos desse formato. Tá vendo aqui, ó? Claro que não precisa ser exatamente perfeito. Eu acho que quanto mais rústico, melhor, porque parece realmente... Melhor, verdade. Dá aquele ar caseiro, né, no negócio. E aqui a mesma coisa. Você vai fazer uma bordinha, ó, assim, ó. Não precisa passar água, nada. A própria massa já vai grudando, ó. Então você faz uma bordinha deste jeito. Não tem segredo. Você pode fazer também, por exemplo, além desse recheio que eu vou colocar, você pode colocar o recheio que você quiser. Pode colocar um recheio de carne, queijo, ricota. Para o recheio de carne, uma outra dica que eu vou dar para vocês. Coloque o recheio cru. Não coloque o recheio cozido, não, tá? Por quê? Porque o recheio cru vai ficar muito mais suculento. Vai liberar aquele caldinho da carne na esfirra, na massa. Vai ficar demais, tá? Então coloque sempre o recheio cru. Se você for fazer de frango, aí sim eu vou falar para você refogar o frango, porque ele também fica melhor, tá? Ó, tá vendo aqui? Sim. É como se fosse uma canoa. Então bem simples o processo, né? Vou pegar uma forminha, que eu já tenho uma aqui. Preciso colocar um pouco de farinha na minha assadeira. Não precisa untar com óleo, nada. Na receita acho que eu coloquei untar com óleo. Pode untar com óleo também, não tem problema. Mas não tem essa necessidade. Só a farinha basta, tá? Aí eu venho e coloco aqui, ó.
Desse jeitinho. Perfeito. Venho com o recheio que eu optei, que é um recheio à base de abobrinha. Como eu disse, você pode escolher o recheio que você quiser aí na sua casa. E espalho essas abobrinhas marinadas aqui desta forma. Isso deve estar Agora bom. outra dica que eu vou dar para vocês. Capriche na abobrinha. Essa abobrinha é muito boa. Se você fizer abobrinha na sua casa, você pode ter certeza que você nunca mais vai abandonar essas abobrinhas, que elas são, assim, incríveis. Aqui em Nossa, casa com uma a gente come- torradinha isso aí. É bom demais. Deixa eu dar uma limpada aqui, ó. Pronto. Deixa eu dar uma limpada, porque fica melhor para a gente visualizar aí a preparação final. Pronto, tá aqui. Bom, feito isso, coloquei a abobrinha, agora eu venho com o queijo. Escolhi mussarela mesmo, ou você pode optar por um outro queijo se você quiser. Aqui, Jéssica, cabem, por exemplo, queijos mais fortes. Fica legal também um gorgonzola, um gouda, até um brie, se você quiser, combina bastante. Mas aqui eu preferi deixar um pouco mais simples. Então, uma mussarela vai muito bem, tá bom? Se você fosse colocar outro tipo de ingrediente, eu falaria para você que o gorgonzola já não combina tanto. Como a abobrinha ela tem um sabor não tão presente, então você um gorgonzola aqui ficaria legal, tá? Ia ficar bem gostoso. Muito bom, né? Eu adoro gorgonzola, sabia? Gorgonzola na minha casa dura algumas horas. Queijo é tudo de bom, né? Eu gosto de demais. todos os tipos de queijo. Queijo e ovo não pode faltar aqui em casa. Em casa também não, né? Ó, agora eu venho com ovo, pincelo a lateral dela aqui, ó. Só a lateral. Não preciso pincelar ela por cima, não. Aí você tá Desse usando jeito. só a gema, né? Aqui eu tô usando tudo. Ele inteiro. Boa- Tá. Deu uma boa batidinha pergunta nele e também. passou. Boa pergunta, porque faz uma grande diferença. Se você colocar só a gema, olha só, uma dica boa também. Por que a gente coloca ovo, clara e gema, o ovo inteiro? Se você coloca só a gema, vai escurecer muito rápido a sua massa. Vai parecer que ela está assada, mas ela está crua. É importante você colocar a clara e o ovo, colocar o ovo completo, porque aí sim dá um ponto perfeito quando dá aquela corada bonita na massa. Quando você coloca o ovo, você consegue atingir um ponto perfeito. Só a gema, às vezes a sua massa fica crua, então é importante colocar os dois, tá? Ó, vou espalhando aqui na bordinha, pronto. E aí o que eu faço? Levo ao forno. Então, esse é o primeiro passo. Levei no forno, 180 graus, aproximadamente aí, como ela é fininha, mais ou menos uns 10 a 15 minutos. Vai verificando, vai olhando, não tem problema, não é bolo que você não pode abrir, nada. Pode olhar. Se ela ficou bem douradinha na lateral e na parte de baixo, tá pronta. Eu já tenho algumas prontas aqui, ó, que eu vou mostrar pra você. Tá vendo aqui, ó? Olha aqui. Isso aqui a gente pré-assou ela primeiro. Por que eu pré-asso essa primeiro? Se eu coloco o ovo junto com a mussarela crua e com a abobrinha antes de assar, esse ovo não vai ficar no ponto que a gente gosta. Sabe aquela gema molinha? Vai passar, né? Vai passar, vai cozinhar demais. Então essa é a primeira etapa. A gente leva ao forno, primeiro de tudo, e deixa ela dar uma leve dourada. Tá vendo que ela não tá completamente dourada. Aí sim, a gente vem com ovos, né? Chegou a hora dele brilhar, hein? Chegou a hora dele, o brilho, né? Vou pegar aqui um ovo, ó. Aí você pega ovos, aqui, ó, usar os ovos completos, inteiros, tá? Então, eu vou fazer só com a gema. Deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar com a mão mesmo, que é mais fácil, ó. Pronto, e essa gema certinha aqui, ó. Olha, que bonita. Ó, a gema. Legal, né? Deixa eu abrir mais, peraí. Aqui é na confiança mesmo, a gente abre na certeza que vai estar bom o ovo, viu? Não tem problema. Ó, vou pegar mais um. Uma maneira fácil também da gente retirar a clara da gema é assim, ó. Com a mão, aqui, né? Ó. Tá vendo? Com a mão, ó. Sai inteirinho, ó. Tá? Vou pôr esse aqui também. Vai só a gema, por E enquanto. vou abrir mais dois. Eu posso colocar a gema e a clara, tá? Eu vou fazer dois com a gema e vou fazer os outros dois completos, ó. Clara e ovo. É que a clara, ela dá uma espalhada. Sim. Normal também. Também fica uma delícia, não se preocupe com isso. Visualmente falando, por exemplo, se eu fosse colocar lá para vender, eu colocaria só a gema. Porque visualmente é mais bonito. Mas na questão do sabor, com certeza, a clara é muito importante, tá? Ó, fazer a mesma coisa aqui, tá vendo? Coloquei clara, coloquei gema e coloquei tudo. Fácil ou não? Muito fácil.
Muito Agora eu tranquilo. vou colocar o forno. Essa segunda etapa, Jéssica, de forno, é muito rápida. Questão de 5 minutos. Até o ovo ficar bem branquinho e a gema cozinhar só um pouquinho, tá? Então eu vou botar aqui no meu forno. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, tanto sobre a receita, alguma pergunta para o Leonardo, quiser saber qualquer coisa sobre ovos, manda agora. A gente Por já, favor. daqui a pouco chega no final da nossa receita e as perguntas vão aparecer aqui e eu leio para vocês, tá bom? Ah, deixa eu só. Pode mandar aí. Ó, já chegou uma, hein? Você já Manda. fez sushi egg? Sabe que é Sushi maravilhoso? egg. Sushi egg. O que seria Então, um sushi egg? Existe uma preparação no Japão que chama-se tamagoyaki. Uhum. Tamagoyaki é um omelete que eles fazem doce. É doce, ele é agridoce, na verdade. Vai caldo de peixe, vai um pouco de vinagre, vai açúcar, vai shoyu. Então, a base deste ovo, você consegue fazer esse sushi egg. Eu não sei se é esse exatamente que ele está falando, mas é uma preparação muito tradicional. Às vezes você vai a algum restaurante japonês, você tem lá o nigiri sushi, né? E Sim. tem aquela lâmina bem fininha de omelete. Não sei se você já viu. Já vi. Aquilo ali é um omelete doce, né? Então é uma delícia aquele omelete. Ele é feito em uma panela quadrada. Já fiz muito essa preparação aí, viu? Olha Ela é que um pouco diferente. complexa, não é tão fácil de fazer, não, é um pouquinho difícil. Mas é muito boa, eu gosto bastante. Que diferente o negócio, eu gostei. Legal. Pessoal, então só recapitulando, quem tiver alguma pergunta sobre a receita, sobre o Leonardo, manda aqui que daqui a pouquinho a gente coloca no ar. Você colocou então a nossa esfirra no forno. Então, como eu falei, no primeiro passo a gente vai deixar ele mais ou menos de 10 a 15 minutinhos. Deu aquela leve dourada, eu retiro, né, a assadeira e aí sim eu quebro os ovos e levo novamente ao forno. Forno mais alto que você tiver, porque aí, Jéssica, é só para a gente poder finalizar mesmo a nossa esfirra. Para o ovo poder chegar num ponto bacana, para a gente poder comer ele bem gostoso, mais ou menos uns 5 minutos. É muito rápido esse processo, tá? Muito bem. Bom, falar um pouquinho aqui, deixa eu só falar um pouquinho Posso falar um pouquinho do sorteio que a gente vai ter? Opa! Muito bem, Ó, pode falar. No final aí, tá bom? Vai ter em todas as nossas redes sociais da Label Rouge. A gente vai sortear esse kit aqui, que é muito bacana. Que é uma lancheirinha super interessante. E vem também uma bela de uma caneca dentro, ó. Então, Olha, se você participou da live, né? O que precisa fazer? Precisa seguir o perfil da Label Rouge no Instagram, precisa seguir o perfil do Shibata Supermercado e precisa seguir também o perfil do Chefes em Ação, tá? Então, seguiu lá, tá tudo em ordem. Você vai concorrer a essa lancheira maravilhosa. Nossa, bonita, linda, né? mesmo. Gostei. Você sabe que minha filha come bastante, né? E ela leva essa lancheira, a galera da escola dela ama. Nossa, Rafaela, o que você tem? Ela sai tirando um monte de coisa, assim. Ó. Ainda Ela o pai adora. chefe ainda, você acha que ela não vai levar um monte de coisa gostosa para todos Demais, os dias? né? Mas come miojo também, viu, Jéssica? Come miojo também. Toda criança gosta, né? Gostei de saber isso, porque tem alguns chefes que assim, tipo, não pode. É legal deixar aberto para que ela saiba também as coisas, né? Sem dúvida. Elas precisam entender também que nem sempre a gente vai conseguir fazer uma refeição muito elaborada para elas. Às vezes a gente está com pressa, é rápido o negócio ali, tem que ser feito mesmo. Mas é muito interessante esse ponto que você tocou aí. Às vezes os chefes eles têm um pouquinho mesmo de milindre, né? Um pouquinho de... eu não como McDonald's, eu não como tal coisa. Eu não tenho problema nenhum com isso aí, viu, Jéssica? Eu como qualquer coisa, em qualquer lugar. Gosto assim. Nenhum. Gosto de gente assim, que come de tudo, sempre. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ver como é que tá. Olha lá, a gente tá repassando então aqui na tela a receita da esfirra de ovo com mussarela e abobrinha. Então, para o recheio, a gente já passou a massa. Para o recheio, 100 gramas de abobrinha, do jeitinho que o chefe ensinou para a gente. 200 gramas de queijo mussarela. Sal e pimenta do reino a gosto. 15 ml de suco de limão. 8 ovos. Cibulete a gosto, que é aquele bem fininho, bem gostosinho. Dá um super sabor. E azeite a gosto. Pode ser cebolinha. Tem um cibulete no Shibata, tem o cibulete, mas se não pode ser a cebolinha bem cortadinha, né? Aqui na tela aqui tá na minha modo horta, cebulete, por isso que eu botei cebulete. Não, é sempre gostoso ter na horta, né? Ó, deixa eu modo de preparo. Fatia a abobrinha bem... Aqui, ó, eu fatio a abobrinha com isso aqui, ó. Já que você tá vendo aqui, ó? É um descascador, tá vendo? Fica bem fininha. Bem fininha. Então você vai devagarzinho ali com a abobrinha, vai descascando tudo, higieniza bem a abobrinha, claro, porque você vai utilizar a parte de fora dela.
E esse descascador é muito bom para fazer isso. Eu gosto de fazer, quando vai fazer aquelas lasanhas de abobrinha, também fatiar com essa aí, ela fica bem crocante, não fica É tão, bom demais, solta tanta água, né? É bom demais. Eu gosto também. Receita, então, agora na tela para você. Fatia a abobrinha em fatias bem fininhas. Coloque sal por 2 horas, depois drene bem o líquido. Seca com papel toalha as abobrinhas fatiadas, reserve. Rale a mussarela, ou então já compre raladinha lá no Chibata, tem. Ou corte em fatias bem finas e também reserve. Bem fácil até então, hein? Bem tranquilo. Facinho, né? Muito, bom, muito tirei fácil. aqui já. Posso mostrar? Pode, claro. Olha aqui, ó. Olha que beleza. Tá bom demais, Olha, né? Olha que coisa mais linda. Ó, tá vendo aqui, ó? A geminha bem molinha, o ovo inteiro. Deixa eu tirar uma aqui. Deixa eu ver qual que eu vou escolher. Uma bem bonita aqui pra vocês, ó. Vamos pegar essa aqui. Acho que essa aqui tá... Vamos ver. A gente fala, o mais difícil é tirar a primeira. Assim, a primeira fatia do bolo é mais difícil, a primeira parte sempre da a mais lasanha. difícil, Acho que saiu agora. Pronto. Ó. Olha que linda. Opa. É uma refeição, né? Completa. Então, por isso que eu já até fiz aqui, tá vendo? Uma saladinha do lado, um limãozinho para dar aí uma acidez, apesar que a abobrinha já tem bastante limão, mas eu particularmente amo limão, gosto bastante desse tipo de acidez, então eu uso muito limão nas minhas preparações. Aí você pode decorar. Decorei aqui com um pouquinho de erva doce, ó. Sem segredo nenhum. Certo? Muito. E olha que modo legal de apresentar, de servir também na tábua, com uma xícara, com uma saladinha. Então, para quem trabalha com isso, né, que vende, vai vender o produto, você pode colocar várias aqui, de vários sabores. Eu sempre acho que uma saladinha combina com tudo. Então, eu sempre faço isso. Eu faço pizza em casa, eu também faço uma saladinha do lado para a gente comer. Gosto bastante. Posso cortar aqui para a gente ver essa gema? Por favor, vamos ver. Agora é a hora do show. Vamos lá, ó. Agora é a hora da verdade, hein? Vamos ver. Olha aí, ó. Que beleza, né? Ó. Vamos pegar outra aqui, ó. Essa aqui. Vamos cortar esta também. Ó. Olha aí, ó. Olha essa derretidinha que ela dá. Ovo é tudo de bom, né, gente? Ovo caipira ainda, ovo bom demais. Maravilhoso. Pois é o que eu falo. Trabalhar com esse ovo é a coisa mais fácil que tem. Muito, muito, muito saboroso. Inclusive, o Levi Siqueira, que trabalha aqui com a gente no Chibata, é responsável pela adega Chibata, por nos ajudar na seleção dos vinhos, falou que vinhos são, assim, que dá para harmonizar com essa esfirra com ovos. Levi, coloca aí qual seria a sua sugestão. Escreve aqui para a gente. Manda aí, Levi. Qual a sua sugestão de vinho para acompanhar uma esfirra de queijo, abobrinha e ovo? Qual a sua sugestão? Um espumante vai bem, né? Aqui, ó, a Dona Maria escreveu assim: primeira vez que assisto, seja bem-vinda, seja bem-vinda. Onde encontra a receita? A receita a gente colocou aqui, ela vai ficar nas nossas redes sociais, ou então é só buscar no canal do chefe, nas redes sociais também, nos canais da Label Rouge. Tem essa esfirra também, né? Tem, tá tudo lá. Tem tudo explicadinho, gente, mas olha que coisa. Por favor, chefe, faça as honras, deixa a gente morrer de vontade, prova essa esfirra. Posso? Quer que eu prove? Opa, só se for agora. Peraí. Faz a gente morrer de vontade aqui, por favor. Vamos pegar aqui um pedaço, ó. Ó, vou molhar aqui na gema. Não sou besta. Olha só, vamos ver. Nossa. Ó. Pra passar embaixo da mesa, mas não dá. Boa, hein? Ó, o Levi falou que um Pinot Noir fica maravilhoso com essa esfirra. Boa ideia, Levi. Vou abrir um, então. Olha lá. As esfirras já estão todas... Ó, espumantes brutos também vão bem. E todos têm à disposição na adega Chibata. É só, se tiver qualquer dúvida... É só, eu não tenho aqui de pronto, mas não sei se a produção tem também, porque eu adoro colocar essas... Aqui, aí, produção maravilhosa, já ia pedir o telefone, eles já colocaram. Tem o WhatsApp exclusivo da Adega Chibata, 011 985030228. É só você se inscrever, eles mandam todas as novidades. Daí, se você tiver dúvida do que harmonizar, manda, que sempre tem alguém para te responder.
E um belo Muito vinho bom. faz toda a diferença, né, Jéssica? Ah, faz toda a diferença. Um belo vinho, ter alguém para ajudar na escolha. E uma receita fácil como essa, super saborosa. Caiu? Criatividade para fazer um lanche diferente para a família. Ainda mais agora que a gente está em casa o tempo todo, tem horas que acaba a criatividade. Para fazer um lanche diferente, a gente acaba repetindo as mesmas receitas, ou então sempre pedindo fora. Você fazendo, além de você pensar no prato com todo carinho para sua família, você coloca produtos que você sabe a procedência, você sabe É a importante. qualidade. E você coloca amor. Tudo que é feito com amor faz toda a diferença na hora da gente pensar na saúde da família, né? A gente só consegue deixar o ovo nesse ponto, Jéssica, porque a gente confia no produto, Sim. né? Porque o ovo tem procedência. Porque não é bacana você comer qualquer ovo cru, de gema crua, de clara crua. Mas se o ovo tiver procedência, assim como esses aqui, da Label Rouge, você pode ter certeza que você não vai ter problema nenhum com eles, tá? Então o importante é procedência do ovo. Não é errado você comer ele cru, não. Se ele tiver procedência, tá tudo certo. Tenho uma dúvida sobre ovos. Não sei se Vai você dar. vai saber responder, chefe. Senão alguém da Label Rouge responde pra gente. É total curiosidade minha. Fomos lá, compramos a nossa bandeja de ovos ou as várias bandejas, porque eu como a gente aqui em casa come muito ovo. Então a gente compra várias bandejinhas. Como que a gente faz para guardar isso em casa? A gente Bom. coloca na geladeira, a gente deixa em temperatura ambiente. Isso faz quando a gente guarda na geladeira, isso faz diferença na receita? Como que é? Olha, faz diferença sim. O importante é a gente não lavar o ovo. A gente não pode lavar o ovo, porque a casca do ovo ela é porosa. Ela é porosa. Então ela acaba absorvendo, por exemplo, tem gente que lava com sabão, já vi gente lavar com sabão, Meu esfregar sabão. Deus! Então assim, não pode porque ela absorve todo esse sabor. Então é importante não lavar o ovo. A gente higieniza o ovo, passa um pano no ovo, né, claro. E eu prefiro guardar na geladeira. Eu, Leonardo, prefiro guardar na Eu geladeira. também guardo na Mas geladeira. sempre quando eu vou fazer uma preparação, eu tiro antes. Eu tiro antes, porque faz diferença. Porque lá na geladeira a gente tem mais ou menos ali 7, 8 graus. Eu jogo numa temperatura ambiente. Então é importante ele estar sempre na temperatura ambiente. Como em casa eu tenho sempre muito ovo, eu prefiro guardar na geladeira. Eu também consumo bastante, então Eu gosto deixa na mais. geladeira. Quanto tempo antes tira, por exemplo? A gente vai fazer a esfirra. Eu tenho os ovos na geladeira. Quanto tempo antes de fazer a receita eu tenho que tirar? Uns Uns 10 10 minutos, né? minutinhos? Qualquer preparação que você vai fazer com ovo para retirar da geladeira é melhor. Inclusive aquela dica que eu dei lá atrás do ovo perfeito, que a gente fala de 6 minutos, é importante ele estar em temperatura ambiente. Então sempre quando você vai utilizar o ovo, utilize ele na temperatura ambiente. Mas para armazenar, eu prefiro armazenar na geladeira. Eu sempre tive essa dúvida de como que a gente faz. Algumas casas a gente vê o pessoal. Era muito comum ter aquela galinha, lembra? Que ficava em cima Exatamente. da mesinha, aquela galinha cheia de ovos, e a gente não viu mais. Então, algum motivo teve do porquê a galinha ter sumido. É Surgiu uma importante porque... pergunta. Manda ver, Não, manda ver. a Valquíria perguntou assim: se essa massa pode ser congelada? Não é bom a gente congelar a massa de pão. Você pode congelar ela depois que ela estiver semi-pronta, se você quiser. Assim como uma esfirra, por exemplo. A gente consegue congelar a esfirra quando ela está pronta. Agora, aberta assim é um pouco difícil. Se você quiser fazer a esfirra fechada, que é a mesma massa, exatamente a mesma massa, aí você vai pré-assar essa esfirra, esperar esfriar, aí sim você congela. Massa de pão não é legal a gente congelar, não. Agora, outras massas que não tem esse tipo de fermentação, a gente pode congelar sem problema nenhum. Massa de torta, massa de quiche, aí não tem problema, porque a massa é a base mais de manteiga, né? Então a gente consegue congelar de boa. O problema é a massa de pão, não é legal de congelar. Entendi, muito bem. E só rapidinho, essa massa dá para fazer esfirra fechada? Quantas? Essa medida que você passou, quantas esfirras? Eu acho que essa mais ou menos umas 450 gramas, a gente consegue tirar aí mais ou menos umas 15 esfirras, tranquilo, de mais ou menos uns 50 gramas cada uma. 50 a 60 gramas. Dá sossegado. Fazer essa aberta é a mesma coisa, também dá umas 15 esfirras. Por aí. Muito bem, rende bastante, né? Chefe, nossa live está chegando a 1 hora. O Instagram, a gente está passando simultaneamente para o Instagram e também para o Facebook, mas ela derruba com 1 hora no Instagram. Então, eu já quero aproveitar e agradecer muito a sua presença, a sua disponibilidade, a receita, o carinho, agradecer a Label Rouge, claro, mas deixa suas redes sociais, por favor, para a gente seguir.
Bom, eu também quero agradecer muito ao convite, né? A Label Rouge, como eu disse, a gente tem essa parceria há muito tempo, mas eu sempre falo, trabalhar com a Label Rouge é a coisa mais fácil que tem, Jéssica. A gente não tem uma preocupação, um problema, e a gente sabe que o produto vai funcionar, vai dar certo, e representar essa marca, representar um produto de qualidade assim, olha, é o sonho de qualquer chefe de cozinha, e eu tenho esse privilégio. Quero agradecer a Label Rouge por isso. Quero agradecer também a você, a todos os supermercados Chibata, que eu conheço essa rede muito bem, eu frequento a rede, gosto bastante. Essa oportunidade de poder estar aqui e mostrar um pouquinho do meu trabalho para vocês. Eu apresento um programa que chama Chefes em Ação. O programa passa de segunda a sexta na TV Aparecida, né? Passa também no canal fechado. Todas as nossas receitas você encontra no a12.com/chefes, tem tudo lá que você quiser. A gente já gravou ali quase 1000 programas, a gente faz 6 receitas por programa. Uau, Então você haja imagina a criatividade. quantidade de receita que a gente tem. A gente tem muita coisa lá para você se deliciar, se divertir. E tem também as minhas redes sociais, que é Leonardo Roncon, @LeonardoRoncon no Instagram, e tem também do Chefes em Ação, que é PGM Chefes em Ação. Tá tudo lá para você, o que a gente vai fazer no dia, passo a passo. E tem também as redes sociais da Label Rouge, que é Label Rouge _ovos, tá? E lembrando que, ó, Do sorteio, hein? fazer um sorteio muito legal dessa lancheira, você vai concorrer a isso. Você precisa seguir o perfil do Chibata Supermercados, da Label Rouge e do Chefes em Ação. Beleza? Muito bem, perfeito. Vocês conferiram hoje uma receita super fácil, prática, se quiser rever nas redes sociais da Label Rouge, do Chibata e do chefe Leonardo Roncon. Receita tá lá, não tem segredo, facinho. Faça, tenha criatividade na cozinha, pense nos ingredientes com carinho que você vai servir para sua família e use ovos de galinhas felizes, como a gente comentou. Faz toda a diferença. Toda a diferença mesmo. Tem gente que fala, eu não vou consumir porque às vezes o preço é mais alto. Nada disso, gente. O que tem de qualidade, de sabor, não é diferente. Pensa com carinho em tudo que você vai colocar no seu corpo e também vai alimentar a sua família. Chefe, obrigada mais uma vez por todo o carinho. Agradeço a sua esposa por ser cinegrafista por você. Boa, ela tá aqui sempre. Sempre segurando o celular. Não larga. Tá sempre me ajudando, parceira. É bom, é parceria para isso mesmo. Aproveitem agora. Come a esfirra aí, curtindo com a esposa, com a família. Toma um bom vinho. Exatamente, toma um bom vinho. Aproveita a sua sexta-feira, viu? Obrigada mais uma vez. E logo, logo, venha com mais receitas. Vai ser um prazer. Com certeza, ó, adorei o convite, adorei participar, estou sempre à disposição de vocês. Obrigada, querido. Para você que está assistindo, meu muito obrigada. Lembrando que tem inauguração da Daiso amanhã, no próximo sábado. Fica ligadinho nas redes sociais do Chibata, que sempre a gente vai avisando quais são as próximas lojas. E clique e retire, já deixa salvo aí no seu celular, já deixa o site cliqueretire.chibata.com.br e faça as compras para sua família com toda a segurança. Certo? Beijo para todos vocês. Chefe, mais uma vez, obrigada. E até a próxima sexta-feira. Prazer. Obrigado. Tchau, gente.